Ela transformou o hábito quase cultural de 2 vezes por semana sentar para escrever em 6 publicações. 4 delas em grupo, com outros autores, portanto, e 2 de maneira solo. Mas hoje nós vamos conversar sobre as incoerências conversadas, escritas por Rosa Bertoldi. Mas quem está conosco para apresentar a Rosa Bertoldi é a Janira Fainer Bastos, na verdade, a autora desse pseudônimo e dessas crônicas que nós vamos conversar hoje na publicação pela editora 6 do livro Incoerências. Vou começar então pela origem, ao invés do conteúdo, pelo autor. Vamos colocar no espaço o pseudônimo de Rosa Bertoldi para a gente poder conversar com a autora e seus conteúdos. Ok. Bom, acho que a maioria das pessoas me conhece em Bauru. Eu trabalhei muito tempo na universidade, então a tendência é que as pessoas conheçam a Janira Fainer Bastos e não menos a Rosa. E menos a Rosa Bertoldi. A Rosa Bertoldi é, na verdade, minha bisavó paterna. Ela nasceu e viveu no século XIX, mas ela era uma mulher do século XXI. Vocês não têm dúvida quanto a isso. Então, a escolha, né, pelo pseudônimo se deu justamente pelo vanguardismo e pelas atitudes ousadas de Rosa Bertoldi, né? Eu contei inclusive para o Nelson que o meu bisavô era filho natural, ele nasceu fora do casamento, os dois criaram o rapaz até os 18 anos, depois ele acabou vindo para o Brasil, o meu avô, na verdade, né? Que é uma história que a família não gosta que conte muito, os Fainers que me perdoem, né? Sim. Mas eu acho super bonito, né? O fato dela realmente ter tido um filho enquanto solteira. Para as condições da época, já falando de vanguardismo comportamental no cotidiano, para emprestar a nossa relação de linguagem aqui com o livro, a Rosa Bertoldi, ela realmente estava bastante à frente do seu tempo, inclusive no modo de vida, né? De escolha, claro, de como criou esse filho. Né? Claro, claro, não tenha dúvidas. Então a escolha já se deu por aí. Essa relação, então, para explicar o empréstimo literário da Rosa Bertoldi, poderia ser utilizada no sentido do sinônimo do vanguardismo? Eu acredito que sim. No sentido mais amplo? No sentido mais amplo, sim. Tá. Isso se deu mais por uma questão de definição literária aqui no tempo nosso agora. Isso se deu já desde as outras publicações? Sim, eu normalmente escrevia. Todo mundo sabe que eu trabalho na área de artes plásticas, então eu desenho, embora eu esteja afastada, né, não tenho pintado nada, então eu costumo brincar que eu estou rabiscando só. Então ou eu rabisco, ou na verdade eu rabisco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou eu rabisco no computador, ou eu rabisco na mão. Né? Eu tiro sempre 2 dias por semana para cuidar dessas coisas. Por prazer, por exercício, as duas coisas, como você classifica? Por necessidade, eu acho. Necessidade humana, pessoal. É verdade. Que bom. Sabe, aquela vontade de colocar alguma coisa para fora. Aliás, eu comentei isso com o Nelson. Eu brinco que a arte, ela não é só forma, ela é conteúdo. E ele é testemunha disso. Verdade ou não? Arte é conteúdo também. De certa forma, sim. Os desenhos ou os rabiscos, a gente fazer um entrelaçamento aqui com outros desenhos, que são as palavras, né? São formas também, e que por trás existem as sensações de lidar com as semânticas. Para Rosa Bertoldi, elas expressam questões que afligem o seu coração no dia a dia ou não? Qual a sua relação com os conteúdos? Eu acho que é de bom humor. Se você sentar, você vai dar uma olhada. E mesmo quando eu desenho, eu tenho a vontade de colocar justamente, se eu estiver muito triste, eu acho que eu não vou desenhar. Eu não vou fazer um palhaço. Quer dizer, então, a tendência é que eu coloque esse meu lado mais leve, eu diria. Porque ele mesmo já falou, nós não falamos da mistura ainda, né? Mas, sim, na verdade,
eu uso o pseudônimo para escrever a ficção. E para mim, a questão da ficção, eu falo, eu estou brincando. Então, por isso que eu estou dizendo que é o meu lado mais leve, mais humorado. E claro que quando eu escrevo a apresentação para uma exposição, uma introdução de um livro, alguma coisa relacionada mais à minha profissão, esses textos são sérios, obviamente, né? Baseados em pesquisa, etc. Mas é emprestar o traço do humor como um traço de personalidade, então, também, para tratar das coisas cotidianas. Do novo? De forma mais leve. Emprestar o humor como um traço de personalidade. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. No Incoerências... Isso não significa que eu não seja brava, viu? Sim. O Irineu acabou, a gente estava entrando no corredor, ele acabou de falar, você é brava. E não sei quem respondeu, eu que o diga. Porque eu também sou casada com uma mulher baixinha que é super brava. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como são crônicas, fazendo uma comparação mal comparada aqui com a relação de escolha de músicas, quando você vai compor um disco, por exemplo, eu imagino que fica aquela fartura de elementos na mão, já que escreve com tanta frequência, de temáticas completamente diferentes. Como achar aí uma linha? Como você fez esse processo para esse livro, Incoerências? Aqui? Bom, não só para esse, mas quando eu comecei a fazer o meu curso de mestrado, eu procurei conhecer o pintor, né, que eu ia trabalhar com a vida e a obra do pernambucano Cícero Dias. E ele era muito amigo do José Lins Rego. Aliás, eles são, não sei se eles são conterrâneos ou pelo menos vizinhos de estado. E o que ele me contou, e eu achei super interessante, eu falei, as crônicas do José Lins, elas são muito interessantes. Então ele contava, ele ia para a Europa, ele contava a visita que ele tinha feito à Catedral de Chartres, ou eu vou para não sei aonde, Veneza, ou então encontro com amigos que ele não via. E no Rio, como ele fazia? No Rio ele me disse que ele tomava um bonde, depois deve ter sido ônibus, né? Mas no começo, então ele tomava o bonde, e ele dava uma volta. E se ele visse um fato diferente, então era em cima disso que ele fazia a crônica. E eu parti disso. Quando eu ia escrever, eu falei, por que não fazer? Não que eu seja José Lins do Rego de Saias, viu? Estou emprestando a experiência contada por José Lins do Rego. Mas aproveitando a experiência dele. Então a minha tendência era essa. Então se acontece algum fato, se estiver viajando, acontecer alguma coisa assim diferente ou engraçada, ou até não tão engraçada assim, mas que eu possa usar um pouco do humor negro, né? Eu costumo aproveitar, realmente. Por que incoerências no sentido literal? Se a gente for para o significado literal da palavra, vamos pensar em algumas questões, mas antes que eu interfira, vou pedir para você mesmo explicar. Eu explico. A escolha se deu baseada em cima de textos escritos por um blog de São Paulo chamado 7 Graus de Separação. Então, nesse blog, durante muito tempo eu escrevi ou aos sábados ou aos domingos. Então, às vezes eu falava de um fato político, brincava em cima, e olha que dá para brincar muito nessa época com os fatos políticos, né? Claro. Ou então com algum acontecimento social, ou uma data especial como Carnaval, Natal, Páscoa, etc., né? E com isso, eu acabei misturando com os textos que eu havia participado. Eu contei para o Nelson, que quando ele fala em 6 livros, na verdade, o primeiro texto publicado realmente em livro com o pseudônimo de Rosa Bertoldi foi Crônicas de um Jornal, onde foram reunidas crônicas que participavam de um projeto cultural do escritório Ju Machado. Então, ali as coisas às vezes acabavam se voltando até um pouco mais para a arte, né? Mesmo que fosse brincando.
fazendo gozação, ou fazendo gozação com algum dos autores mesmo do grupo, com a própria galeria, com o próprio jornal. Então foi uma mistura de textos, né? Quando eu escolhi, na verdade, eu escolhi os meus prediletos. Eu não sei se serão os prediletos do leitor, né? Mas eu escolhi os meus prediletos, aqueles que mais me tocavam. Dentro dessas temáticas, eu já dei uma olhadinha aqui nas páginas iniciais, quase na apresentação, tem informação de que o Incoerências trata desde temáticas como os hippies nos anos 60, até a questão dos OVNIs. Você foi percorrendo um universo bastante amplo. Ah, sim, porque na verdade a Rosa Bertoldi, ela é filha de hippies. Ótimo, aí está mais fácil de amarrar. Então ela vai contando a vida dela. Quem é Rosa Bertoldi, afinal? Então, uma moça que foi criada livremente e que caiu no mundo rapidamente, casou-se muito jovem, passou a lua de mel em Trindade e tinha sérias dúvidas em quem era o pai do filho dela, do primeiro filho. Aí depois teve uma outra menina mais parecida com ela, e ela brinca que a menina chorou durante um ano e que talvez fosse já imaginando como era viver com uma mãe tão maluca quanto a Rosa Bertoldi. E a partir daí, 2 anos que eles viveram na Espanha, em que ela teve contato com coisas mais saudáveis do que a comida integral dos hippies, porque os hippies eles têm fama, né, de maconheiros, né? Se eles são mesmo ou não, eu não sei, juro que eu não sei. Então, a partir disso, ela brinca, inclusive, com o cigarro da Carmen Maura, né, que é uma figura bastante conhecida na Espanha, uma das atrizes mais conhecidas, eu diria, que fuma, né, o tempo inteiro, mas ela fuma um cigarro que a Rosa brinca que é um cigarro saudável. Então, quase matou a Rosa com um cigarro saudável, na verdade. Então, de repente, a Rosa, depois de 2 casamentos, conhece um personagem de uma escritora bauruense, que é a Rosa Gabriele, da academia, inclusive, e o Batista se apaixona pela Rosa e casa. Então, ela estava até há pouco tempo vivendo o período mais tranquilo da vida dela, feliz, etc. e tal. Só que o Batista cansou da Rosa e acabou de pedir o divórcio. Então, ela está triste, triste, triste. Mas, mesmo assim, ela já está escrevendo mais um livro. Agora, a Rosa Bertoldi conversa com a Janira Feiner Bastos o tempo inteiro. O tempo todo. E nessa conversa quase integral, uma com a outra, full time, Isso. Surgem alguns outros companheiros de informações para abastecer esse cenário de crônicas. O Caetano Veloso, a senhora já me contou que é um deles. Pois é. O Caetano, o tempo inteiro. Quando a Rosa não tem resposta, ela sempre põe uma frase do Caetano Veloso, porque o Caetano, ele tem alguma coisa que a Rosa também tem, ou a Janira, não sei, que é aquela questão do tá, sim. Daí 2 minutos ela fala, não. Quer dizer, e o Caetano, ele tem essa dicotomia, né? Ele acaba sim ou não, ou talvez. Então, às vezes a Janira acaba tendo essa atitude. E ela jogou, obviamente, isso para cima da Rosa Bertoldi, né? A escolha de crônicas tem uma relação com o sentido prático também no dia a dia. Parte das pessoas leem muito pouco, citando parte até de forma educada. Se você for ver a última pesquisa bem feita sobre estratificação de leitura no cotidiano das pessoas, lê-se muito pouco. Lamentavelmente. E a crônica, de certa forma, é um texto, obviamente, muito mais objetivo para poder diminuir um pouco esse espaço. Não é como uma novelona. Um Joyce, por exemplo, 700 páginas. Não, 3 páginas resolve-se o problema. Então você conta a história com muita facilidade. E eu tenho também uma característica, que é
conseguir explicar tudo com muita facilidade. Então, se alguém me explicar uma determinada teoria, por mais difícil que ela seja, eu sou capaz de passar isso nas palavras mais simples possíveis e fazer com que o outro lado entenda. Entendi. Não sei se isso vem da minha profissão, eu fui muito tempo professor, embora o meu forte seja realmente a pesquisa. Eu sempre trabalhei, mesmo na USP, quando eu vim para Bauru, eu trabalhava no Fundusp e trabalhava só com pesquisa, mas essa questão, ela na verdade acaba ajudando a Rosa Bertoldi, eu acho, num certo sentido, né? As pessoas acabam sendo imediatistas, inclusive na hora de ler, já que as crônicas oferecem 3 ou 4 ou 6 páginas, uma resposta rápida para aquelas histórias. Para a questão. Você não fica meses e meses esperando o que vai acontecer, né, naquele final. Não fica naquela angústia de pegar um livro e ter que percorrer as 200, 300 páginas para poder concluir um... Apesar que a Janira, ela lê muito. Ela lê muito. Bom, na minha casa todos leem muito, né? O meu filho, embora ele trabalhe com novas tecnologias, e eu devia ter trazido um livro dele também, ele também escreve bastante, ele já tem uns 3, 4 livros publicados, ou em conjunto ou sozinho, e a gente brinca muito com a arte contemporânea também. Sim. Né? Talvez pelo fato dele trabalhar com novas tecnologias, eu ter tentado me transformar numa mulher pós-moderna para acompanhar os meus filhos. Então, a minha tendência, embora o Cícero seja um artista considerado moderno, mas de espírito ele era um homem do tempo dele e até avançado para o tempo dele. Então, eu acho que eu também tive essa sorte. Por isso que a senhora disse que os 2 filhos que a educaram, e não do ponto de vista de conteúdo inverso? Eu acho. Não sei o que é que eles pensam disso, mas eu acho que os 2 é que, na verdade, me educaram, porque a gente costuma brincar que as nossas mães, elas pensavam como as nossas avós, e nesse sentido, elas eram mulheres do século XIX. E nós, a geração que vem depois de 68, que passa por uma série de experiências que vocês, acho que a maioria de vocês conhecem, e que a gente brinca que é a era de Aquários já, embora a gente esteja, na verdade, vivendo uma era de transformação, né? Eu acho que tudo isso fez com que as pessoas, eu acho que, tomassem posições. Ou você vai para frente ou você vai para frente. E teve gente que realmente permaneceu parado, tentando resgatar valores que a gente não tem mais como resgatar. Eu acho que agora é aceitar e tentar criar um jeito de educar diferente. Eu também não tenho a resposta para o negócio, mas... Cria uma cisão do ponto de vista até de conflito de valores e cultural, necessariamente nesse caso, porque em apenas um conjunto de geração, a senhora mesmo, se olhar apenas para a geração anterior, vai ver uma conceituação do modelo de família completamente diferente desse. Por isso, emprestando aqui, é que a Rosa Bertoldi era vanguardista. Super vanguardista, embora a Janira esteja casada há mais de 40 anos. Viu? E sabe quem é o pai dos filhos dela também. O vanguardista, nesse momento, seria exagero imaginar que o autor vanguardista, ele está lidando com essa fase de transição e com conflitos ao mesmo tempo? Ah, sem dúvida nenhuma. E isso torna a arte... que eles dizem, né? Na música a gente chama até de vanguardismo e a arte a gente chama de contemporânea. Eu não entendi ainda por que eles fazem essa diferenciação, os críticos. Porque para mim é tudo a mesma coisa, a arte é arte. E eu acho que eles estão em conflito com eles. Né? A carga de informação é muito grande também, se você parar para pensar, Nelson. Eu acho que a humanidade, com a internet, ela nunca teve uma quantidade de informação tão grande
E isso, na verdade, em vez de ajudar, eu acho que às vezes acaba atrapalhando as pessoas. Em algum sentido esvazia, inclusive, porque a gente está falando de falta de aculturação aqui. É verdade, a pessoa acaba ficando perdida. E o artista, ele é muito mais sensível e ele já, além dele estar vivendo esse tempo, então a gente está vivendo o começo do século XXI. Ele está enxergando talvez uns bons anos à frente. O artista, ele tem essa capacidade. Tanto é verdade que se vocês pararem para pensar em Leonardo da Vinci, né? Então fala, Leonardo da Vinci é o precursor do design, o Leonardo da Vinci é o precursor do submarino, é do avião, é disso, daquilo. Quer dizer, então um sujeito que ele, é claro que eu estou citando também o que há de melhor, talvez, né? Mas ele está sempre pensando à frente, né? A dificuldade de compreensão dessa conceituação de arte, a senhora fez doutorado, passou pela Escola de Belas Artes, então nós estamos falando aqui com alguém que está, obviamente, muito familiarizada com essas questões. Mas, para o público do senso comum, traduzindo isso como leigo, a distância é gigantesca do ponto de vista de compreensão. É ilegível. Para o espectador, a arte contemporânea, ela é ilegível. Como a senhora vê esse paradoxo entre a completa falta de informação, ou cometer até uma heresia de conteúdo, se não chega até as pessoas, ela não subverte a arte em certo sentido? Na medida em que fica inatingível até? Eu acho que desde o século XIX, no final do século, Hegel, ele já falava que a arte tinha morrido. Aí, e assim por diante, outros filósofos e autores conhecidos acabam seguindo esse caminho de que a arte está morta. Mas eu acho que não é uma questão de a arte morreu, mas é a questão do olhar do espectador em cima daquele tipo de arte. Eu vou dar um exemplo para você do século XIX, para a gente transpor para o século XXI. Quando os impressionistas apareceram, as pessoas riam, falavam que eles eram míopes, que eles não sabiam desenhar, ninguém queria comprar. Então, eles passaram a ser chamados de recusados, inclusive, né? Porque eles não eram aceitos em galerias, em salões oficiais de arte. Aí um fotógrafo acaba oferecendo um espaço e eles fazem uma primeira exposição, que as pessoas iam lá para se divertir. E hoje você olha para um quadro impressionista e ele, além do enorme valor que ele tem, você fica numa determinada distância e enxerga e entende, né? Então, eu acho que a arte da vanguarda, como eles dizem, ela está usando e abusando de tecnologia. Porque eles estão se sentindo, acho que, tão perdidos quanto o próprio espectador. Eles fazem uma arte que, do meu ponto de vista, muitas vezes é só a forma. Quando, na verdade, eu já disse uma vez aqui, ela é conteúdo. Porque, senão, ela jamais vai dialogar com o espectador. E, às vezes, o diálogo, aí eu vou emprestar uma boa provocação, mas confesso que no sentido positivo, senão não teria sentido para esse nosso bate-papo. No dia a dia, por falta de repertório, né, o Romero Brito virou artista. Ele vai me obrigar a dizer em público que o Romero Brito não é... Mutismo comercial. É um artista, pelo menos do meu ponto de vista. Mas ele vende. Fachada de prédios agora para fazer heresia completa, até na arquitetura. Até na arquitetura. Então, o que está acontecendo é isso. Ele faz uma arte tão fácil, né? Tem uma brincadeira com ele também aí, que sabe, ele faz...
fez uma borboletinha, de repente fez uma boquinha, uma carinha. Então, aí que está a questão. A gente está falando de leitura, de conteúdo de livro, e pode parecer que nós saímos fora do tema aqui, mas estamos falando de incoerências num sentido mais amplo. Verdade. Presa nos textos, até para emprestar o nome do livro. Uma questão é a habilidade de fazer desenhos e misturar cores e grafismos. E outra é colocar, eu acho que aquele algo mais, porque o que é que diferencia realmente uma obra de arte, né, de um trabalho que até há pouco tempo eles chamavam pejorativamente de academismo, academicismo, né? Sim. Por quê? Porque achavam que era uma cópia. A arte contemporânea, ela tem muito disso também. E eu, como uma mulher do meu tempo, né, se não vanguarda como a minha bisavó, eu acabo, às vezes, brincando com frases do Caetano Veloso ou com frases de pessoas que eu ouço, que a gente costuma dizer que isso é uma citação, né? E muitas vezes eles fazem isso também. E o Romero Brito é o rei da citação. Então, ele vai se apropriando, né, na verdade, de tudo que vai ele caindo. É um bom observador, colo, então, para poder cai no colo, ser benevolente com ele. Isso, digamos que sim. E ele se classifica, eu acho bastante interessante até. Aliás, o português dele é bem ruim, porque o pai parece-me que é americano e a mãe é pernambucana. Ele fala que ele é um pintor pernambucano. Então, ele diz que ele pratica a arte da cura. Não sei se ele está querendo dizer que ele vai, com esse tipo de desenho, fazer as pessoas se divertirem. Eu me divirto. Deixando os empréstimos das incoerências de Romero Brito, tem alguns textos aqui para a gente poder ilustrar do livro da senhora. O Samba do Crioulo Doido. Ah, sim. Porque aí mexe com música. E como o nosso amigo aqui gosta de música, né? Eu, tirando ópera, eu também aceito. A minha tendência é ouvir todo e qualquer autor, né? Menos ópera. Não me pergunte por quê, mas eu nunca consegui. E então, voltando à pergunta, ele está perguntando do Samba do Crioulo. A crônica. Da crônica Samba do Crioulo Doido. E eu começo justamente falando em Trachtenberg. O Trachtenberg, para quem não sabe, é um maestro, né, contemporâneo. Bom, há um tempo atrás, eu recebi 3 convites para participar de um evento em São Paulo, com cadeiras muito bem localizadas, né? E acabei convidando a minha filha e uma amiga minha, a Lenita, uma mulher, inclusive, de muita cultura, viaja o mundo todo e tal. E ela, me lembro que ela fez uma cara assim e falou, vanguardista. Então, vejam bem, só pela cara e pela palavra vanguardista, eu já fiquei assim. Falei, mas a gente vai, sim. Então, Trachtenberg, ele foi convidado na ocasião para fazer uma ópera que homenageasse São Paulo no aniversário da cidade. Aí elas não quiseram sentar. Falaram, não, nós não vamos sentar lá naquelas primeiras cadeiras, porque se o negócio for muito ruim, a gente vai levantar e vai embora. Bom, como eu disse no começo, que eu também não gosto de ópera, eu comecei a ficar preocupada, aceitei, sentamos na penúltima fileira, estava vaga, as 3 sentaram. Daqui a pouco apaga a luz. Apagou a luz, o que eu vejo? Eu vejo 2 japonesas com traje a caráter, e elas tinham uns instrumentos na mão, assim, que parecia ter ar. Olha, é a descrição de uma leiga sobre um instrumento japonês, que eu não sei qual é. E do lado dela, parado em pé, assim, um clone do Carlinhos Brown, segurando um berimbau. Bom, o meu olho deve ter quase saltado da órbita, né? Falei, pronto. E aí, devagar, a gente foi observando e, num dado momento, a minha filha me cutucou.
falou, mãe, aquele senhorzinho, ele toca em frente ao Teatro Municipal. Então, o que é que o Trachtenberg fez? Olha só o vanguardismo dele. Ele começou a sair, ele saiu por São Paulo e foi em pizzaria, churrascaria, então ele convidou aqueles paraguaios, ele convidou São Paulo, porque a gente não fala que São Paulo é uma cidade, uma mistura de raças. Sim. Então ele convida todo esse pessoal, né? E com eles ele escreve um texto e eles tocam, cada um no seu instrumento. Dá a impressão, falando assim, que virou realmente o samba do crioulo doido, por isso que a brincadeira, né? Sim. Mas ele compôs uma ópera, né, do ponto de vista dele, maravilhosa, que inclusive ela veio a Bauru, o Sesc parece que trouxe e viajou o Brasil inteiro com essa peça, digamos assim, né? E é claro, quando terminou, aplaudimos em pé. Então, por isso, quer dizer, uma das incoerências da Rosa. A senhora vai emprestando questões do cotidiano, mas fazendo abstrações, emprestando aqui o universo acadêmico, o universo de estudo, o universo de pesquisa, naturalmente. É uma questão natural, porque eu também não consigo separar. Na verdade, a Rosa, ela é uma personagem. A Rosa é vanguardista? A Rosa A Bertoldi, Rosa, autora? sim. A Rosa está há 50 anos na nossa frente, sem dúvida nenhuma. Ela é. Aliás, eu acho que ela é a mulher que eu gostaria de ser. Eu sou extremamente conservadora, eu acredito que seja. Sabe? Eu me sinto racional, eu acho que depois no fim eu acabo não sendo, porque eu tenho uma mania de estourar, né? O pessoal fala, você tem pavio curto. Eu falei, não tenho pavio curto. As coisas vão se desenrolando, de repente acontece um negócio, eu fico brava, aí eu tenho pavio curto. Mas eu tento, pelo menos, ser racional, ser objetiva, discreta, né? Tudo aquilo que a Rosa não é. Então, eu fui Rosa Bertoldi há pouco tempo, eu fui convidada para ir num baile à fantasia, e eu aproveitei e mandei a Rosa Bertoldi no meu lugar. Né? Então, ela se vestiu de hippie, botou uma peruca preta, cabelo todo crespinho, que é o sonho de consumo, quem tem cabelo liso quer crespo, quem tem crespo quer liso, né? Então, aquela lá era a Rosa Bertoldi. Se alguém estava na festa, conheceu. A Rosa Bertoldi dá vazão a essas questões, então fora do racional, por que não? Sim. Verdade. Sim. Bom, só para citar o livro Incoerências, apresentado aqui pela Janira, pela Rosa Bertoldi, ela está nas prateleiras das lojas aqui de Bauru, da Empório Cultural e da Jaluvi, para quem quer conhecer, ou usar a expressão relacionada aos hippies também, no sentido semântico positivo, quiser viajar sobre esses universos entre a vanguardista, que estudou a história das artes, e a racional Janira, então. Que o viajar é a palavra exata. E eu também devo ao Nelson, e quero agradecer o fato de ter tido a coragem de pôr a cara à tapa, como dizem por aí. Porque eu, desde 2002, praticamente, eu venho publicando e sempre me escondendo, eu diria. Então, agora as pessoas já sabem. Né? Agora eles podem me bater se quiser até. Imagina, se você quiser conhecer esse lado de navegar sobre conteúdos da Rosa Bertoldi, nas livrarias aqui. Deixa só fazer uma observação. Então, as ilustrações, mesmo que vocês considerem horríveis, foram feitas pela Rosa Bertoldi, isso é influência da Janira, né? Sim. E a capa também. Essa capa é uma colagem. A gente vai mostrar lá no ar agora. Isso. Foi baseado numa colagem, né? A capa, na verdade, foi feita pela Érica, da Canal 6. Pela editora Canal 6 aqui em Bauru. Isso, Ela se baseou numa colagem de 2002.
realmente feita para o escritório. A Ju vendeu durante um certo tempo Aliás, as Andira, minhas obras. um último parêntese de estímulo à escrita aqui. Eu tive o prazer de fazer uma matéria com editoras locais sobre a questão de publicações de livros. Está muito mais barato e fácil e prático fazer publicações. Então, se você tem histórias, inclusive de sua família na gaveta, não só do mundo acadêmico, é muito comum no mundo acadêmico, para poder distribuir em pequenas tiragens, não é nada o fim do mundo, não. Está bastante acessível